Vamos orar. Senhor Deus Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, a proclamar a Tua verdade de todo o coração, com muito amor, Senhor, pela Tua palavra, muito amor também, Senhor, pelas almas perdidas, muito amor também pelos nossos irmãos e irmãs, Senhor, que estão em muitos lugares, Pai, precisam escutar a Tua palavra, Senhor. Glorifica Teu nome, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes nesta geração adúltera e perversa, Senhor, nesta geração que contradiz a Tua palavra, Senhor. Oh Pai, ajuda-nos, glorifica Teu nome, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Senhor. Glorifica Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a nós, a todos os irmãos do mundo inteiro, Senhor, a permanecer de pé, Senhor, e a lutar pelo Evangelho, Senhor, pela fé, uma vez dada aos santos. E examinarmos também a cada um de nós, Senhor, para ver se estamos realmente na fé, para ver se realmente estamos, Senhor, caminhando contigo. Cristo em nós, esperança da glória, ó Deus. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, guia-nos, Pai. Ensina-nos, Senhor, usa-me, ainda que não sou nada, Senhor, mas usa-me, Senhor, para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Vamos começar este estudo. O estudo se chama Examina-te a ti mesmo. Examina-te a ti mesmo. E é uma carga muito grande do apóstolo Paulo. Isto podemos encontrar em 2 Coríntios 13, versículo 5. Está esta palavra, 2 Coríntios 13, 5. Eu quero ser o mais, como se chama, condescendente. Condescendente se fala? O mais sensível possível neste estudo, por causa de que milhões de pessoas estão sendo enganadas, crendo que tem Cristo, crendo que tem fé, crendo que está indo para o céu, mas verdadeiramente eles mesmos não souberam se examinar. Ninguém falou para eles: examina para ver se você está na fé. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Amados, isto que eu estou falando, milhões de pessoas dizem estar em Cristo, dizem estar indo para o céu, porque foram para uma igreja, aceitaram, entre aspas, a Jesus, batizaram e muitas outras coisas. Mas nós queremos ser claros neste estudo, que todos nós que estamos aqui, ainda que estão assistindo por vídeo, possamos nos examinar se verdadeiramente estamos caminhando na fé. Vamos ler o contexto de 2 Coríntios 13, 1 ao 5. E vamos ler desde o capítulo 12 melhor, porque Paulo estava já disposto a ir até os coríntios para repreender os pecados da igreja dos coríntios. Olha que diz, chocante. Diz, versículo 20. Porque temo que quando chegar não vos acharei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como quereríeis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. E quando eu for novamente, meu Deus, me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Esse é o contexto, amado. Por isso a preocupação do apóstolo aos gentios, do apóstolo Paulo, é saber se eles verdadeiramente iam acabar a carreira bem. Como ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, eu acabei a minha carreira, pelejei a boa batalha, acabei a minha carreira, guardei a fé. Guardar a fé até o fim, amados. E isto é chocante porque aqui diz, no versículo 1, esta é a terceira vez que estou indo até vós, por boca de 2 ou 3 testemunhas, 2 Coríntios 13, 1, toda a palavra será estabelecida. E eu vos disse anteriormente, eu vos predigo, como quando estava presente uma segunda vez, e estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e todos os outros, que se for novamente, não lhes pouparei.
E eu não ia poupar o pecado. Uma vez que buscais uma prova de que Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Lembra? Buscais uma prova. O povo estava buscando uma prova de que ele era de Cristo, ou falava através dele. Esse era o contexto de 2 Coríntios. Por exemplo, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo... foi aqui? 11, desculpa. 11, 15, não, 15 não, desde o 12. Mas o que eu faço, eu farei para que eu possa... Lembra, 2 Coríntios 11, 12. Para que eu possa contar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é de grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Então ele está dizendo, no capítulo 13, versículo 3, da prova de Cristo em Paulo. Todos nós temos que ter uma prova de que Cristo está em nós e fala através de nós. Isso é ser verdadeiramente cristão. Uma pessoa não simplesmente vai dizer eu sou cristão e literalmente vai caminhar como o mundo, vai caminhar como o diabo. Não pode ser. Nós temos que verdadeiramente provar. Já em 1 de João, capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creais em todo o espírito, mas provai, a mesma palavra, provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Amados, nós temos que entender que neste tempo de apostasia, já era também em João, 1 João 4:1, tinham que provar os espíritos, tinham que ver se era um falso profeta, se era alguém enviado de Deus ou não. E por isso aqui no versículo 3 fala: uma vez que buscais uma prova de que Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Está dizendo, Cristo em Paulo era poderoso, para quê? Para pregar, para pessoas serem salvas, edificadas, transformadas, etc., pelo Evangelho. 4. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Lembra? Fala poder de Deus, poderoso, poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. É o mesmo que fala em 1 e 2 Coríntios 11, quando ele fala, por exemplo, versículo 2 Coríntios 11, não é 12 também, desculpe, tomei assim com 12, 11 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo 9, e ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força, o poder, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Isso é o que está falando em 2 Coríntios 13, 4. Que também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, todo cristão deve manifestar uma fraqueza na carne, mas o poder de Deus através do Evangelho que gerou uma nova vida, na vida eterna, o poder de Deus. E aí fala já: examinai-vos. Por quê? Olha como estava, versículo 20 e 21 do capítulo 12. Debates, invejas, iras, contentas, maledicências, murmúrios, injeções, tumultos, etc. Examinai-vos. Vós mesmos estáis na fé. Que é a fé?
Segundo Hebreus 11, que é um capítulo que todo mundo sabe que é da fé, e isso se cita em muitos lugares. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Ou seja, a fé, segundo todo o capítulo 11, é algo que Deus dá sobrenaturalmente às pessoas. De fato, amados, isto é muito importante. Tem milhões de pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Mas a Bíblia, não deixa em Hebreus 11, diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, depois vamos ver Tiago 2, especialmente, 2:19, tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Este capítulo 2 de Tiago está falando da fé, que tinha que ser uma fé verdadeira, comprovada ou provada pelas obras, pelos frutos de um cristão verdadeiro, pelos frutos de justiça, pelos frutos de santidade. Este capítulo, depois vamos voltar lá. Mas Hebreus 11 fala de algo que é sobrenatural no homem, algo que é dado do céu, algo que o homem não tem desde que nasce, não? Por quê? Porque o homem não tem fé, o homem não tem graça quando nasce no pecado, isso que vamos ver depois em Efésios. Pelo contrário, a fé, amados, é um dom de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Depois de falar de todos esses que chamaram, muitos heróis da fé, capítulo 11, muitos, Moisés e Abraão, muitos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é aquele que é autor, é aquele que gera a fé. Vocês creram porque vocês tinham fé? A fé vem de vocês? De quem vem a fé? Como vocês sabem? Vamos lá. Efésios 2, capítulo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Obrigado, irmão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, versículo 10 também, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ou seja, aqui bem claramente diz que a graça de Deus nos salva por meio da fé, e isso não vem de nós. Nem a graça, nem a fé vem de nós. Como vocês sabem, João, não deixem Efésios, João 6,44, diz claramente, estou indo versículo por versículo para todo mundo seguir, ninguém ser mais confundido. Nenhum homem pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a salvação é pela pura graça de Deus quem atrai a Cristo, porque o Pai o trouxe. Isso é claro. Então aqui em Efésios, vamos ver o contexto de Efésios. Por que diz que a graça e a fé vem de Deus? Por que diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé? Porque diz que temos que provar essa fé, ou examinar essa fé. Em 2 Coríntios 13:5, claramente diz. Vamos ver como diz. Examinai-vos, vós mesmos estáis na fé. Cada um de nós temos que nos examinar para ver se estamos na fé. Agora, essa fé é um dom, é um milagre de Deus. As pessoas, como disse, a maioria dizem, eu creio em Deus, mas verdadeiramente não creem. Assim como os demônios creem aqui intelectualmente, mas não temem e tremem diante de Deus, assim a maioria das pessoas do mundo dizem que creem em um Deus, mas eles não têm a fé salvadora, a fé da graça de Deus, que o autor e consumador é Jesus Cristo. Sem essa fé milagrosa, ninguém pode ir para o céu. Efésios 2. Vamos ver qual é o contexto dessa fé que salva os homens. Por que os homens precisam desse milagre? Por que não é algo que é natural do homem pecaminoso? Por quê?
Porque a Bíblia diz aqui que o homem está morto. Morto em seus pecados. Lembra de Lázaro? Estava 4 dias morto, fedendo. Somente a voz do Filho de Deus pode ele trazer para fora. Lázaro, sai para fora. E ele saiu e ressuscitou dos mortos. A figura de uma conversão verdadeira é isso. Uma pessoa está morta. Eu estava morto em meus pecados. Vamos ler aqui. E Cristo me ressuscitou dessa vida morta em meus pecados. O pecado contamina, o pecado corrompe e o pecado mata. Todo homem nasce morto espiritualmente. Isso é mentira dos católicos, que com o batismo de aspersão, já você tem a graça. Isso é uma mentira do diabo. Só para acrescentar. Paulo diz para toda a igreja dos Éfesos que foram salvos pela graça de Deus e vos vivificou, passado, estando mortos em transgressões e pecados. Ou seja, um morto não pode se aproximar a Deus. Ou seja, um morto não pode reagir aos mandamentos de Deus. Ou seja, um morto não pode temer a Deus. Ou seja, um morto não pode amar a Deus. Ou seja, um morto é insensível à realidade espiritual de Deus, porque está morto. Nos quais, no passado, está falando no passado, caminhastes. Toda pessoa que está sem Cristo caminha conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por causa disso, os mortos que não creem verdadeiramente de coração, aqueles que creem somente aqui, como os demônios, não podem obedecer a Deus. Entre os quais também todos nós vivíamos. Eu vivia assim, por isso não posso me orgulhar, ou gabar de ser melhor que qualquer outro pecador. Não, porque eu também era um pecador morto, um pecador que estava totalmente cheio de lepra espiritual, ou seja, morto mesmo. Você vai para um cemitério, aqui no cemitério da Saudade, por exemplo, mais antigo, parece BH. Você vai lá, prega lá, para os mortos, eles não vão se levantar, a não ser que o Filho de Deus levante eles, e isso vai acontecer nos finais dos dias. Quando eles vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão se levantar, aqueles que tivessem morto com Cristo, fiéis ao Senhor até o fim, eles se levantarão e se encontrarão primeiro com Jesus no arrebatamento verdadeiro, quando é ao final dos 7 últimos anos de Daniel, da última semana, das 70 semanas de Daniel, depois das 3 anos e meio de grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar, aí serão levantados. Mas nós, que fomos pecadores mortos, fomos ressuscitados espiritualmente. Nosso espírito vive, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida de Cristo está em nós. Por isso agora podemos amar a Cristo, obedecer a Cristo, pregar de Cristo, viver por Cristo, morrer por Cristo e assim. Mas isso tem que ser um exame, amados. Por quê? Porque se vê dias piores. Quando, segundo as Escrituras, muitos negarão ao Senhor, muitos levarão a seus próprios irmãos diante dos inimigos, se trairão uns aos outros. Isso está profetizado. E temos que estar advertidos que se somos de Cristo, verdadeiramente temos que permanecer em Cristo. Se nós não somos de Cristo e o exame nos deixa reprovados, como diz aí ao final de 2 Coríntios 13:5, pois temos que ser salvos antes que seja tarde demais. Lucas 18, o Senhor Jesus faz uma declaração chocante. E quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Por isso tem hoje muita presunção que é orgulhosa, presunção que, não, eu sou filho de Deus, tudo bem. Não, temos que passar um exame. Diz, entre os quais, todos nós, versículo 3, Efésios 2:3, vivíamos em tempos passados nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza, ou seja, desde nascimento, né? Filhos da ira, como os outros também. Ou seja, todo incrédulo é filho da ira. A ira de Deus está sobre eles. Deus é soberano, a mente de Deus pode estar amando o mundo,
de tal maneira que envia seu Filho Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a ira de Deus está sobre o pecador todos os dias. É a mente infinita, absolutamente inescrutável de Deus. Por isso Paulo, em Romanos 11, ao final ele fala, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus pensamentos, etc. Esses são os pensamentos de Deus. Mas Deus fala que cada um está debaixo de sua ira, mas também Deus, o seu amor quer resgatar. Como? Pelo Evangelho de Cristo. Pela fé de Jesus Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, chocante, não? Versículo 3 fala da ira de Deus sobre os pecadores, e depois fala do amor para os pecadores, com que amou os pecadores por meio de Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Nos vivificou, viu? A vida em Cristo nos vivifica juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos ressuscitou, está claríssimo. Juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Claro, mortos, vivificados, ressuscitados pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso, nem a graça, nem a fé, vem de nós. É dom de Deus. Obviamente, nós não somos robôs, né? Robôs. Nós cremos, se nos manda, crê, se arrepende. Crê, se arrepende. Claro, nós voluntariamente nos rendemos à glória de Cristo e nós voluntariamente, de toda nossa vontade, vamos a Cristo totalmente rendidos a seu amor, seu perdão, deixamos a vida e Ele nos salva pela fé e pelo arrependimento. Mas toda essa obra é de Deus. Dá para entender, claro, né? Não de obras, isto é claro, não é por obras nossas, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua. Deus nos faz, Deus nos cria em Cristo Jesus para as boas obras, quando Ele nos salva, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nele. Então isto é chocante, porque aqui marca algo absolutamente essencial. O exame de todo cristão tem que ser conforme a palavra de Deus. Tem obras boas que Deus estabeleceu para andar nelas. Estou caminhando como Cristo caminhou. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece em Cristo nele, deve andar como Ele andou, como Jesus Cristo. Será que estamos caminhando assim? Ou estamos caminhando como o versículo 3? Desejos da nossa carne, vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira. Esse é um exame, irmãos. E podemos achar muitas outras passagens nas Escrituras para nos examinar de acordo às Escrituras, para ver se estamos na fé. De fato, em João 5,39, diz: examinai as Escrituras, Deus falando com os judeus, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, como nós nos examinamos? Pelas Escrituras. Ninguém pode dizer em verdade, que está em Cristo, que está com a fé em Cristo, se não está examinando isso com as Escrituras. É impossível. É uma pessoa enganada, é uma pessoa que não tem senso de Escritura para ter uma certeza verdadeira de que está caminhando com Cristo. Uma pessoa enganada somente em religião, somente em tipo assim, tradições humanas, em opiniões, como diz o livro de Provérbios, sua própria opinião, ou nos profetas, imaginações, ou etc. Nós não podemos pensar que estamos bem indo para o céu de acordo às próprias opiniões. É absurdo. Paulo não fazia isso. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Prestem atenção.
1 Coríntios 4:4, muito importante. Vocês podem dizer, eu sou cristão toda a minha vida, estou indo para a igreja, estou pregando, estou orando, estou lendo a Bíblia. Prestem atenção, esta mensagem é para mim e para vocês também, para todos nós, por favor, não quero que ninguém pereça, como já muitos pereceram assumindo que eram algo, ou permaneceram ainda na fé e não estão na fé, estão perdidos agora. Por quê? Porque não prestaram atenção bem, porque não souberam identificar seu problema de acordo à Bíblia, e agora estão perdidos, e muitos já estão no inferno, porque não se examinaram, porque desprezaram a palavra de Deus, porque quiseram dizer, não, eu estou bem agora, não, todo dia a prova. Por que vocês acham que, vamos a primeira, deixem sua mão, 1 Coríntios 4, em Salmo 139, às vezes as pessoas acham que somos exagerados, às vezes as pessoas que somos, irmão Afonso, é tão exagerado, é tão assim. Amados, já vi muitos cristãos verdadeiros se desviando do caminho de Deus e entrando para as filhas de Satanás, porque não prestaram atenção, porque desprezaram as advertências do nome de Deus. E agora estão cheios de pecado, cheios de trevas, e não tem como se examinar. Chocante. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Como diz aí? Sonda-me. Ou examina-me. Examina-me. Ó Deus, e conhece o meu coração. De novo, prova-me. Vocês acham que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, está falando qualquer coisa? Vocês acham que a linguagem de 2 Coríntios 13:5 é uma linguagem? Bom, vou escrever examinados, provados. Por que então aqui neste salmo, que em outras versões diz examina-me, ó Deus? Essas versões todas estão sonda-me, né? Mas em outras versões, por exemplo, em espanhol, tenho certeza, não me estou esquecendo, mas em espanhol diz examina-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há algum caminho perverso em mim e guia-me pelo caminho eterno. Por que Davi está querendo ver se há algum caminho perverso nele? Vocês sabem seus caminhos? Vocês conhecem, os que estão assistindo, vocês conhecem verdadeiramente seus caminhos? Sabem seus caminhos perfeitamente diante de Deus? Sabem, conhecem que é o que Deus está se agradando e que Deus não está se agradando? Conhecem isso com certeza absoluta para passar o exame de Deus agora mesmo? Salmo 19, versículo 12. Mas o exame, né? Sem N. Salmo 19, versículo 12. É muito importante. Milhões de pessoas estão no inferno agora. Filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de evangelistas, filhos de ministros de louvor, pastores, evangelistas, missionários. Porque não se examinaram, porque caminharam de acordo à corrente deste mundo, porque caminharam segundo os seus desejos, porque caminharam de acordo ao que eles parecia melhor, porque caminharam de acordo ao que eles acharam melhor, segundo sua própria opinião. 19. Quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Por que Davi está dizendo isso? Podem entender seus erros, podem entender suas falhas secretas, podem entender se agora mesmo Cristo já não está com vocês ou nunca esteve com vocês, ou
se nunca vai estar no fim. Salmo 90, Moisés. Tu estabeleceste, Salmo 90, versículo 8, tu estabeleceste nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos, à luz do teu semblante. Quais são seus pecados secretos? Quais são meus pecados secretos? Quais são seus pecados secretos que vão assistir para o vídeo? Quais são? Estão dispostos a dizer, eu tenho pecado, tenho que sair, tenho que me arrepender, porque senão do mesmo jeito eu vou perecer. Lucas 13:3. Não, os digo não, ainda, se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Igualmente. Provérbios 2, que digo Provérbios 3, 5. Confía no Senhor, Provérbios 3, 5. Confía no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e Ele direcionará tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Quantos são sábios de acordo com o seu próprio coração? Quando dizem, eu estou bem com Deus, quando não estão bem com Deus. Estão caídos, estão mortos. Jeremias, capítulo 9. Só algumas passagens de cor. Versículo 14. Mas andaram, versículo 13 e 14. E o Senhor diz, porque eles abandonaram a minha lei, a qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram a minha voz, nem andaram nela, mas andaram após a imaginação do seu próprio coração, e após os Baalins, conforme seus pais lhes ensinaram. Jeremias 9:14, Jeremias 13:17, Jeremias 7:24, 11, versículo 8, 13, versículo 10, 16, versículo 12, 18, versículo 12, 23, versículo 17, etc. A Bíblia fala de imaginações do seu próprio coração, coisas que vêm aqui à mente, que estão se levantando em orgulho, em contra do conhecimento de Deus, e Deus quer derrubar isso. Como? Examina-te! Examino eu mesmo. Jeremias 17:9. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Vocês sabem que esse é o coração do homem? Sabem? E quando pecamos e nós ficamos em pecado, o que fazemos? Temos que nos arrepender, reconhecer que esse coração pode se inclinar ao coração perverso. Obviamente, o coração regenerado, o coração justificado, quando você caminha com Deus, o coração que Deus se agrada, o coração puro, limpo, em Cristo, no sangue de Cristo. Mas se torna assim quando nos afastamos de Deus. Isso. Não, ainda vou lá. Obrigado. Ainda estou fazendo esse é um parênteses, porque ficamos em 1 Coríntios 4:4. E eu levei a João 5:39, levei as várias passagens para ver como o coração engana. E que não nos devemos julgar pelos nossos corações, pelas nossas próprias opiniões. Mas eu quero ler depois, porque estou lendo todas estas coisas para ler 1 Coríntios 4:4. E a ler outras passagens mais fora. 1 Coríntios 4:4. Talvez lembro. 1 Coríntios 4:4. 1 Coríntios 4:4. Paulo, lembrem que ele está mandando examinar. Lembrem que está mandando provar. Lembrem que está mandando ter certeza de que Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, não seja que estejamos reprovados. O que é ser reprovados? Não que a gente esteja condenado, não, sino que estejamos nesse exame, estejamos totalmente errados. Quando você faz um teste, um exame, e você é reprovado, quando você passa, não passa. E não está falando da doutrina da reprovação, necessariamente.
mas que não passe esse exame. E se não passa esse exame diante de Deus, está enganado, totalmente cegado, e não podemos estar aqui. 1 Coríntios 4:4, Paulo diz: pois eu em nada me sinto culpado. Esta palavra, este versículo, em outras versões, é interpretado como em nada tenho uma má consciência. Você está falando que em nada estava fazendo coisa errada. Contudo, ainda que ele não tinha má consciência de nada, de pecado, eu não me sinto justificado por isso. Ou seja, ele não se sentia justificado porque estava caminhando bem com Deus. Não! Porque aquele que me julga é o Senhor. Como Deus julga? Por meio da sua palavra. Então Paulo está dizendo: eu não quero ter um falso profeta na minha mente. Eu não quero me enganar na minha mente. Porque o pecado é enganoso. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12 e 13. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparta de Deus. Está falando aqui de cristãos verdadeiros que se apartam, que tem que ter cuidado, vigiar, orar, zelar pela palavra de Deus. Todavia, 13, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Paulo não queria estar enganado, Paulo não queria dar falsa paz a ninguém, e ele falava: cuidado, não se engane pelo pecado. Vocês têm irmãos que ajudam a ver vocês seus pecados, aí que estão assistindo o vídeo. Vocês têm irmãos fiéis, irmãs fiéis, pastores fiéis, que estão falando: você não está caminhando na palavra de Deus, você está enganado, tem que se examinar, senão você pode ser reprovado. O pecado engana, o pecado cega, o pecado te faz pensar que você está bem, tuas imaginações, mas está errado. 2 Coríntios 10, lembrei a passagem que ia. Lembra que Jeremias, umas 10 vezes quase li, ou talvez 8, que falava de imaginações. Lembra que Davi fala de falhas secretas. Lembra que Moisés fala de pecados ocultos. Lembra que a linguagem da palavra de Deus sempre está marcando para o homem se examinar diante de Deus, diante dos homens. E aqui Paulo está dizendo, 2 Coríntios 10, 1, na mesma carta de 13:5 que vimos ao começo: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que quando presente sou humilde entre vós, mas estando ausente sou ousado para convosco, rogo-vos para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser usado com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque embora andando na carne, ou seja, no corpo, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo está dizendo, ele tinha umas armas poderosíssimas, as quais ninguém podia vencer. E uma das armas mais poderosas é a fé. Mas você está na fé? Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Estão na fé? 1 João 5,4. Esta vitória que vence o mundo, a vossa fé. Estão na fé? Vivem segundo a fé? Caminham segundo a fé? Se caminham segundo a graça? Obedecem? Se santificam? Amam? E estão glorificando a Deus segundo a fé verdadeira? Ou é somente uma ilusão? Diz claramente: destruição das fortalezas, destruindo imaginações, viu? Igual que Jeremias, no tempo de Jeremias. Imaginações, quantas vezes? 9, 10 vezes, 8 vezes. E toda altivez, que é orgulho,
que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está dizendo, tem muitas coisas, imaginações próprias, opiniões, coisas que não são da palavra de Deus, que os homens têm, que se levantam com orgulho e altivez e se exaltam contra a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus, e por meio dessas poderosas almas da fé, da palavra de Deus, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. E ainda fala, versículo 6, e estando prontos para vingar toda desobediência quando a desobediência for cumprida. Está aqui está falando. Cuidado, Coríntios. Se não obedecem, eu vou me vingar de vocês. Como se vingaram? 2 Coríntios 13, 10. Portanto, eu escrevo, estas coisas estão ausentes. 2 Coríntios 13, 10. Para que estando presente não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para a edificação e não para a destruição. Então o que está dizendo? Ele destrói as armas do diabo, ele destrói as fortalezas, os orgulhos, a altivez e essas imaginações pela palavra de Deus para a edificação. Estão na fé? Estão na fé? Muitos dizem que estão na fé, mas os frutos são de fé. A fé não é, vou repetir, não é do homem. Obviamente o homem tem que crer, o mandamento é arrepende-te, crê em Jesus Cristo. Isso está escrito em Marcos 1,15. O Senhor começou pregando assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele fala que o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede, um mandamento para todo homem. Por isso pregamos assim nas ruas, em todo lugar: arrepende-te, crê. No entanto, a fé, o que poucas pessoas sabem, é chocante para muitas pessoas, que a fé não é nossa, a fé é um dom de Deus. A graça vem de Deus, a fé vem de Deus. Como se isto está na Bíblia? Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. A fé é de Jesus Cristo, não é nossa. Muitas vezes vocês vão ler a Bíblia que diz pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé no seu sangue, pela fé em Jesus Cristo. Mas tem algumas vezes que vai falar que a fé é de Jesus Cristo. Ou seja, a fé é do autor e consumador da fé, e por causa dessa fé, um cristão verdadeiro que saiu na vida ímpia, uma vida absolutamente corrupta e entregue ao diabo, agora pode amar e obedecer a Deus e caminhar em fé e defender essa fé que agora mesmo está sendo combatida pelo diabo, pelos falsos profetas do mundo inteiro. Já desde o primeiro século, vamos ver depois Judas, como tem um mandamento para combater pela fé do Evangelho. Uma da vez aos santos. Gálatas 2:16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Chocante. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Jesus Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Obviamente aqui não está falando que nós somos salvos pela fé de Cristo, ou seja, por Ele crer por nós. Não estamos falando isso. Aqui não está falando disso, que Cristo crê por nós, não. É que a fé vem de Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou trouxer, eu ressuscitarei no dia último. Dá para entender? João 6,44. João 6,44. Então, essa fé é de Jesus Cristo. Gálatas 3,22. Aqui mais para frente. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo, viu? Não está falando em Jesus Cristo. Não está falando no Senhor Jesus Cristo. Está falando pela fé de Jesus Cristo. Posso dizer aos que creem? Vocês têm a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo, aleluia, salva. A fé de Jesus Cristo te faz firme. A fé de Jesus
Jesus Cristo vai te fazer suportar a grande tribulação, e a perseguição, e as tribulações, e as aflições, e as calúnias. A fé de Jesus Cristo que está em nós. Os que cremos, os que somos de Cristo, os que pela graça de Deus cremos, nos arrependemos e agora caminhamos nessas obras que Deus preparou de antemão, né? Para que para nós andarmos nelas. Isso é um cristão. Um cristão não pode dizer: eu estou tentando fazer de tudo, mas não dá certo, não consigo obedecer, não consigo amar a palavra de Deus, não consigo amar o meu próximo, não consigo pregar o Evangelho, não consigo orar e ver que Deus me ama, não consigo, estou longe de Deus. É porque não tem a fé de Cristo. De Cristo. Romanos 3:22. Com esta já são 4 passagens, pelo menos. 4 que estão falando do mesmo. Gálatas 2:16, Gálatas 3:22, Efésios 2:8, Romanos 3:22, ou 21, 22 também. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Pelo menos 4 vezes claramente vemos que essa fé vem do alto, essa fé é dada aos homens, e sem essa fé, amados, ninguém vai obedecer a Deus, ninguém vai ter frutos. Por isso que esta geração que distorceu, deturpou o Evangelho, está desse jeito, porque não quer crer na verdadeira fé de Jesus Cristo, claramente explicada nas Escrituras. Vocês têm a fé? Se examinaram? Vamos voltar a 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos vós mesmos se estáis na fé, provai-vos. Exame já é rigoroso. Sabe que uma prova é provar se você está na fé. Provar, você imaginar o que aconteceria se agora pela porta entra um assassino e te diz: nega Cristo. O que você faria? É provar se você realmente vai resistir às piores provas que vão acontecer já em breve, se Deus quiser, quando Deus trazer o fim do mundo. Vocês podem aguentar. Vocês vão passar pelo fogo como Sadraque, Misaque e Abednego, que falaram para Nabucodonosor, um rei cruel, que queria botar lá no fogo: vocês têm que adorar, vocês têm que se prostrar ao som da música e adorar essa estátua de ouro de Nabucodonosor. E ele falou: saiba, seu Deus, que Deus, saiba, o rei Nabucodonosor, que Deus nos pode livrar da fornalha, né? Do fogo. Ele pode nos livrar, claro que pode, ele criou todas as coisas. Você é somente um servo de Deus. Faltou falar para ele, porque é isso que fala a Bíblia, Jeremias 25:9. Nabucodonosor era servo de Deus para executar os planos de Deus para castigar sua igreja desviada do tempo de Jeremias, em Jerusalém, Judá. Saiba, ó Deus, que nosso Deus, saiba, ó Nabucodonosor, que Deus, nosso Deus, nos pode livrar da fornalha de fogo. Mas se não nos livrar, saibas que não nos prostraremos. Seja bem-vinda à fornalha, praticamente. Foram enviados. Quem esteve com eles? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nem cheiro de fogo tiveram, porque eles tinham a fé de Jesus Cristo. Eles tinham fé em algo que eles criam de todo o coração, em Deus, seu Deus. Muitos dizem: eu tenho fé, pulando, retetê, indo para a igreja, e não conseguem obedecer os mais simples mandamentos. Esses homens
Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Abednego. Português complicado. E Daniel confiavam em Deus. Se santificaram em Deus. No primeiro cativeiro foram levados, bem jovencinhos. Deus provou eles e eles saíram blancos da tribulação. Eles saíram embranquecidos. Ninguém pode mexer com eles, porque eles eram aqueles que eram selados na tribulação. Quem é aquele que é selado? Aquele que tem fé. Quem é aquele que é selado? Aquele que confia. Aquele que sabe que Deus não vai nos abandonar. Somente temos que ser fiéis com Ele. Fiéis com Ele. E viver essa fé que Ele nos deu. Amados, Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se não me engano, que a fé é preciosíssima, mais preciosa que o ouro. Vamos lá, 1 de Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé provemos a nossa fé, amados, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, e que embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A pessoa crê agora, tem que perseverar até o fim, que diz, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Salvação inicial, salvação final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Amados, a fé é mais preciosa do que o ouro. As pessoas estão querendo uma fé falsa. A fé de que Deus vai prosperar de um carrinho. A fé de que Deus vai prosperar e vai dar uma casinha. A fé de que Deus vai prosperar e vai dar um trabalho. Ou uma esposa, um filho, etc. Coisas terrenas, coisas mundanas. Mas eles não sabem que a fé que Deus dá é mais preciosa que o ouro. E que tem que ser provada. Provada! E amados, essa fé é tão gloriosa que nos dá um amor profundo. Eu me lembro do ano 2008. Ano 2008. Quando era, obviamente, mais novo, foi 15 anos atrás. Deus me salvou no ano 2000. Aí começou a fé em Cristo. Autor, Cristo me salvou no 2000. 23 anos com Cristo. E no 2008, quando saímos dos Estados Unidos por fé em Cristo para ir ser missionários no Peru, meu pai, ou seja, meu pai terreno, que já morreu, infelizmente, esse pai me falou, eu te dou 2 anos para você sair do cristianismo. E eu falei, impossível, porque eu amo a Jesus Cristo com todo o meu coração. E se eu amo alguém que não existe, então você está falando que seu filho está doido. Eu amo verdadeiramente Jesus Cristo. Não vou abandonar Jesus Cristo. Porque essa fé é mais preciosa que o ouro. E aqueles que desprezam a fé de Jesus, estão desprezando todas as riquezas do mundo. Mais precioso que o ouro, que o mundo inteiro. A pérola de grande preço. O tesouro escondido. É uma abominação desprezar a fé de Cristo. Quando fala de provar, amados, como já mostramos, essa fé tem que ser provada. Ninguém vai dizer, eu sou de Cristo, eu tenho a fé de Cristo, é uma obra milagrosa, como que pode? A fé de Cristo está em mim, por graça sou salvo por minha fé, e não tenho frutos. Não, isso não existe, não deveria existir. Mas das falsas igrejas, todo mundo engana, todo mundo mente. Não, se você crê, não vem, aceita Jesus, batiza e pronto, você vai para o céu. Ninguém prova, ninguém examina, nada. Sabe por quê? Porque nem eles mesmos examinam. Porque nem eles mesmos se provam. E acham que se Deus vai enviar seus juízos, que se Deus vai enviar o final do
mundo já, eles vão passar a prova. Não vão passar. Eles podem tentar se zombar de Deus aqui, mas não vão zombar de Deus depois do dia mau, quando Deus entregar seus juízos na terra. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Amados, a fé é o mais precioso que alguém tem na vida. Por isso, aquele que não tem fé de Jesus, pela graça ainda não é salvo, é a pessoa mais miserável do mundo. E oramos por esses miseráveis, porque nós também fomos miseráveis, incrédulos, sem fé. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com o qual Ele nos amou, por graça sois salvos. 13:5. Ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós? Vocês conhecem que Jesus Cristo está em vós? Aqueles que estão assistindo o vídeo, conhecem que Jesus Cristo está em vós? Qual é a evidência? Qual é a evidência que Jesus Cristo está em vós? Por favor, leia depois o livro de a carta, a epístola de 1 de João, todos que estão assistindo o vídeo. Porque na carta de 1 de João, por exemplo, alguns versículos que me lembro, diz, por exemplo, 1 de João 2:4. 1 de João 2:4, aquele que diz que guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, aquele é um mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2:6, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Por quê? Porque pode andar e deve andar como Jesus andou, porque tem a fé de Jesus Cristo, foi salvo pela graça por meio da fé, e ele tem as obras de Deus preparadas antes, para que ele caminhe nelas. Caminha nelas. Caminha nelas. Estão sendo obedientes ao que o Senhor está falando? Ou simplesmente desprezam a palavra de Deus e não querem saber da palavra de Deus? E vocês estão provando que não são de Cristo, que não têm Cristo, que Cristo não está em vocês, por isso vocês não podem obedecer. Mandamentos simples das Escrituras, coisas bem claras nas Escrituras, não podem obedecer. E sabem que, amados, a fé está conectada com o amor, a graça está conectada com o amor. Por exemplo, em Gálatas 5, versículo 6, a fé está conectada com o amor. Muitos conhecem Hebreus 11, obviamente eu acho que a maioria que está assistindo este vídeo aqui já limos Hebreus 11. Todos sabem que a fé desses homens, Abraão e etc., era a fé de Jesus, era a fé de Deus neles. Não era a fé, que eles são heróis da fé, super-heróis da fé, não. Deus deu a fé para eles. Obviamente eles exerceram a fé, eles creram, eles continuaram fiéis, obviamente obedientes, mas de onde saiu essa fé? A fonte é o autor e consumador da fé, é Jesus Cristo. Hebreus 11, todo o capítulo, e depois 12, versículo 2, diz Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o autor da fé de Abraão, autor da fé de Moisés, de todos nós. Gálatas 5:6 vai nos dizer algo muito importante. E a fé vai ligada com o amor. Toda pessoa que recebe o perdão de Deus, toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação, todo aquele que se humilhar, confessar, abandonar seus pecados, ou seja, arrependimento, e crê em Jesus para se entregar a Ele para sempre, essa pessoa recebe o dom do amor de Deus, da fé e graça. Mas o amor de Deus, Romanos 5:5, e a esperança não traz vergonha, porque o amor de Deus tem se derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Vamos deixar, põe o seu dedo em Gálatas 5, vamos a Romanos 5, porque também aí fala da fé salvadora, né? Romanos 5,
Versículo 1. Portanto, esto te cantamos, né? Portanto, sendo justificados pela fé, de quem? Jesus, né? Obviamente. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé, obviamente que vem de Deus, mas nós temos que arrepender. Nós, humanos, voluntariamente cremos e nos arrependemos. Já é a terceira vez que enfatizo isso, para ninguém falar outra coisa. A esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Lembrem, fé, justificação. O que é essa justificação? Eu sou um condenado pecador, nasci em pecado, toda a minha vida em pecado, e um dia o Senhor me mostrou pelo seu Espírito pecado, justiça e juízo. Entrei em quebranto, entrei em convicção de pecado, entendi minha condição, dobrei o joelho, clamei ao Senhor e criei pela primeira vez na minha vida que Cristo sofreu e morreu por mim, e Ele me amava, e Ele me ama, e fui salvo assim, imediatamente. Nasci de novo, fui regenerado. O meu coração perverso foi circuncidado para amar e obedecer a Deus. E diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos, viu? Alguém que tem a fé em Jesus se gloria nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Ou seja, graça, fé, amor. Graça, fé, suportar, ser provado em todo. Ser provado em quê? Tribulações, perseguições, afrontas, calúnias. Ser provado em tudo, porque temos a fé de Jesus e podemos suportar. Não qualquer coisinha, já não vou chutar o balde, vou embora, não quero saber de Jesus. Não, isso não é ter fé de Jesus, é um apóstata ou alguém que nunca teve fé em Jesus. Nunca teve fé em Jesus. Irmão, esse é o dom mais precioso. A fé, a graça, mais preciosa que o ouro. Então, justificados, ou seja, condenado, passou a ser justo diante de Deus, somente para fazer um parênteses. Muitas pessoas dizem, não, ninguém é justo. Obviamente, Paulo, quando está citando Romanos 3, do versículo 10 ao 18, está falando que nenhum homem nascido de Adão é justo, ninguém. Mas pela fé em Jesus Cristo, Ele te torna justo, Ele te chama justo, Ele te chama santo, Ele te chama seu filho amado. As pessoas não entendem isso. Quero dizer de novo, uma pessoa que criou no Senhor Jesus Cristo, Deus se considera a pessoa justificado diante de Deus. Ficou claro? Então, Gálatas 5, quando ele está combatendo, em Gálatas 5, está vendo o vídeo sim? Em Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo está combatendo contra a falta de fé, ou seja, a carne engoliu os Gálatas. As obras e religiosidade engoliu os Gálatas. E queriam ser justificados, já não pela fé do Senhor Jesus, não pela fé em Cristo, já não queriam estar crucificados com Cristo, agora queriam ser religiosos, se considerar outras coisas. Paulo diz, não, Gálatas 20, com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E a vida que vivo na carne, a vivo pela fé. Muitas traduções falam pela fé do Filho de Deus. Algumas dizem fala pela fé no Filho de Deus. Mas em espanhol e em inglês fala pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Gálatas 6,14. Longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado ao mundo e o mundo está crucificado a mim. Pronto, acabou. A fé de Cristo. A fé em Jesus Cristo. E aqui em Gálatas 5, por exemplo, né, algo que quero remarcar em Gálatas 3, para ver qual era o pecado deles. Versículo 1, Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas, Gálatas 3:1.
Quem você cantou a fim de que não obedecesse a verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. Eles creram no Cristo crucificado, o poder de Deus para a salvação, quando você crê no sangue de Cristo. Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito, ou seja, a salvação, pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Parecestes tantas coisas em vão, se que foram em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouviram? Você vê, Gálatas, é uma defesa da fé de Jesus Cristo. Romanos, etc. Muitas cartas de Paulo defendendo a preciosa fé de Cristo. E em Gálatas 5, o que é chocante é que a fé está unida ao amor. O que quer dizer? Aquele que tem a fé em Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, vai amar Jesus Cristo. Está unido. Porque em Jesus Cristo, Gálatas 5, 5 e 6. Gálatas 5, 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos esperança da justiça pela fé. Viu? Pela fé, justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão valem. Eles falavam, não tem que ser circuncidado para ser salvo. Não. Mas a fé que opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Você recebe o amor de Deus. A fé. Juntos. A fé e o amor. Então tem pessoas que dizem, eu amo a Jesus Cristo, e não obedecem a Jesus Cristo. Tem fé? Não tem fé. Não creem. Porque se crescem, estaria essa fé obrando pelo amor, mas a fé que obra ou opera pelo amor. E se você crê em Jesus Cristo, e para você que crê, como diz Pedro, em 1 de Pedro 2, se não me engano, 7, para você que crê, Ele é precioso, então você vai amar Ele, e vai obedecer Ele, e não vai fazer questão de ser um desobediente e rebelde. Isso que está falando Paulo. Examina-te se estás na fé. Prova-te se estás na fé. Ou não sabes que Jesus Cristo está em vós, ou não sabes que a fé gloriosa de Cristo está em vós. A não ser que vocês não saibam nada, estão reprovados. Como pode ser? Que pessoas pensem que têm fé, creem e não têm amor por Cristo, não têm obediência. João 14, 15. Se me amas, guarda os meus mandamentos. João 14, 21. Aquele que diz que, aquele que tem meus mandamentos, escutem, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, aquele que ama, que tem fé, que crê em Jesus, Deus se manifestará a Ele. Com amor, com poder, para obedecer, para caminhar em justiça, em santidade, em poder de Deus para a salvação. Examinai-vos agora, antes que seja o dia do grande exame, no grande dia do grande trono branco, onde já não vai ter mais jeito para se examinar vocês mesmos, porque Deus vai esquadrinhar tudo em você. 2 Coríntios 10:5, que digo 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que todo homem receba em ele mesmo na carne o que fez no seu corpo, seja bom ou seja mau. Este é o tempo de exame. No dia do juízo, os olhos de Cristo, que vai julgar cada um de nós, Ele não vai poupar aquele relaxado, aquele enganado, aquele que não quis examinar, aquele que diz, o pastor diz que estou beleza, tudo bem, estou dando meu dízimo, estou cantando, estou indo para a igreja, estou fazendo isso, eu estou sendo obediente ao pastor, mas não a palavra de Deus. Obediência ao pastor não te salva, né?
vocês são obedientes a mim. Eu estou perdido, estaria perdido, e vocês também perdidos. Porque a Bíblia fala que aquele cego que guia outro cego, ambos vão cair no buraco, no cofre. Este é o tempo de examinar, este é o tempo de amar e abraçar a verdade, e abominar e odiar a mentira e fugir da mentira. Muito chocante. Efésios 3. Vimos que a graça vem pela fé, e falando do amor de Deus. Efésios 3, versículo 14 até 21, Paulo vai fazer uma oração por cada cristão, e fala assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que vos conceda, segundo suas riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder. Esse é o desejo de Deus no coração de Paulo, ser fortalecido cada cristão com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no nosso coração pela fé. É glorioso, irmãos. Cristo habita em nosso coração pela fé nele. Todo aquele que não pode seguir a Cristo, todo aquele que não obedece a Cristo, é porque a fé não está em seu coração. E o que quer dizer? Não ama a Cristo. E você sabe que o mais importante é o amor a Deus e ao próximo. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, ou seja, por meio desta oração, Paulo está desejando que todo cristão seja fortalecido em poder pelo Espírito de Deus, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, lembre, a fé que opera pelo amor. Grande amor por Cristo, grande fé, grande obediência. Abraão era obediente, por quê? Porque amava a Deus e tinha grande fé em Deus. A fé de Cristo. Fundados em amor, possa ser capaz de compreender ou entender com todos os santos, ou seja, todos os convertidos, separados para Deus, qual é a largura e o comprimento e a profundidade de altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Somente aquele que tem a fé preciosa, mais preciosa que o ouro, somente aquele que tem a fé e o amor operando juntos, pode compreender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, e mais a largura, comprimento, profundidade e altura, com todos os santos, entender no coração, para ser fortalecido e ser cheio de toda a plenitude de Deus. É assim seu exame? Esse é o exame que você tem? Essa é a prova de que Cristo está em você, de que habite em você, para você estar fundado em amor e compreender a largura, a profundidade, comprimento, etc. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Estão cheios da plenitude de Deus, porque Cristo é precioso, e pela fé você ama Cristo, e pela gratidão, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, você caminha nessas obras que Deus já preparou para você andar nelas. Efésios 2:10. Sua fé está juntamente ligada com suas obras. De novo, a sua fé, o exame da sua fé, a prova, que é um exame profundo e é um teste, é ser provado nessa fé, está de acordo com as obras? Sua fé está de acordo com suas obras? Se não, está morta. Se não tem fé, se não tem nada, a fé de Cristo não está em você, está morto ainda, precisa ser vivo pela fé no Evangelho de Cristo, ou precisa voltar, se você se desviou, como diz Hebreus 3, 12 e 13 que lemos, para que ninguém caia nesse exemplo de ter um coração mau de incredulidade, para apartar-se do Deus vivo. Antes,
Exortai-vos cada um dia, todo dia, enquanto se diz hoje, para ninguém caia no engano do pecado. Cristãos verdadeiros, que agora estão enganados pelos pecados, que agora não querem se examinar, que agora dizem, está tudo bem, quando Jesus fala, João 5,39, examinai as Escrituras, porque pensais que nelas encontrais a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz Jesus. De qual é o caminho, de qual é a vida, de qual é a verdade. Examinai. Tiago 2. Antes de Tiago 2, lembrei outra passagem aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. A igreja de Tessalonicenses foi muito provada. Lembra, era uma igreja uma cidade que muito perseguiu a Paulo. Quando Paulo se foi para outra cidade, os tessalonicenses saíram a perseguir a Paulo, outra cidade. Então, esta igreja aqui foi muito perseguida. De fato, no capítulo 3, versículo 4, 1 Tessalonicenses 3, 4 diz: porque verdadeiramente estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu em vossa vez. Ou seja, é uma igreja provada. E de fato, aquele ânimo que Deus dá para os tessalonicenses que estavam morrendo, é quando fala do arrebatamento, no capítulo 4, que o Senhor Jesus voltará no ar, e Ele levará, e com voz de arcanjo, voz de trombeta de Deus, Ele ressuscitará os mortos. Está em 1 Tessalonicenses 4, ao final. Por isso diz, vou ler, 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, depois de ter falado do arrebatamento, lembra, o arrebatamento é depois dos 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação, quando o Senhor vai voltar a julgar o mundo, Babilônia. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que os mortos vão ressuscitar com Cristo. Vamos ressuscitar com Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3 fala, lembrando-nos, depois de falar das graças a Deus, sem cessar da obra da vossa fé. A fé tem obra da vossa fé. A fé não é morta. Eu creio em Deus e não posso obedecer, não posso crer nas Escrituras, não entendo as Escrituras. E não tenho coração para obedecer. Isso é mentira, isso é um engano do pecado. Por isso, todas as passagens que estou falando de imaginações, opiniões próprias, falhas secretos, pecados ocultos, examinação, provação para ver se realmente não tem o engano do pecado. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A fé tem que ter uma obra, um fruto do trabalho do amor. O amor tem que ter trabalho também. E a paciência de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Tiago. Bom, não sei porquê, mas caí em Tiago, em Tito. Vamos parar? Tiago primeiro. Quanto tempo temos? Ainda temos um tempinho, uns minutinhos mais. Caí em Tito antes de Tiago. Vamos ver Tito. Fala muito das boas obras. Que não é porque nos salvamos pelas boas obras, já repeti, não. Claramente, Efésios 2, 8 ao 10, não está falando que somos salvos por fazer boas obras. Ninguém tem obras boas, porque suas obras em pecado são uma abominação de todos nós, como preguei outro dia lá no parque, que todas as obras de justiça são um trapo de imundícia e abominação, os pensamentos, caminhos, sacrifício, toda uma abominação em pecado. Li várias passagens de Provérbios. Tito 2, versículo 7, diz: em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras. Versículo 14: o qual se deu a si mesmo. Não, vou ler desde o versículo 11. Tito 2, 11. Chocante. Claramente diz: para que Deus salva? Como Deus salva? Qual é o propósito da salvação? Qual é o poder de Deus para salvar uma pessoa? Que esse exame
de 2 Coríntios 13, 5 é um exame que a pessoa sai aprovada, não reprovada. Porque a graça de Deus que trouxe salvação, Tito 2:11, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. A obra da vossa fé. Sem obras. De um tipo assim, sem boas obras, uma pessoa que diz ser cristã, essa fé é morta. Não passou o exame. Está reprovado. Então, um cristão é não somente de boas obras, é zeloso pelas boas obras. Por quê? Porque Deus já as preparou antes para nós andarmos nelas. Efésios 2:10. Toda obra de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Admoestai-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. 8. Esta é uma palavra fiel. 3:8, Tito. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que de veras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. 14. E os nossos aprendam também a manter boas obras, para o uso necessário, para que eles não sejam infrutíferos. Viu? Infrutífero na pessoa que não tem fé. Ou foi convertido e deixou a fé, ou nunca foi convertido e nunca teve fé. Tiago 2. Queria ler todo o capítulo, mas ainda tenho algo mais a falar depois. Vou ler só algumas coisas aqui. Tiago está razoando acerca dessa mentira das pessoas que dizem que têm fé e não obedecem, não têm boas obras. Versículo 14. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé, viu? Todos aqueles que dizem tenho fé e não se examinaram nunca, e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Não. 17. Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E acá diz o que eu comecei dizendo no começo. Tu crês que há um só Deus? Todo mundo crê, né? Fazes bem? Os demônios também creem e tremem. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, 2000 anos atrás, os demônios criam, reconheciam Jesus. E se prostravam e... Filho de Deus, que temos a ver contigo. Reconheciam, criam. Aqui, mas no coração nunca, porque estavam já destinados à perdição, condenação eterna. Qual é a sua fé, amados? Vocês passaram este exame? Vocês creem como os demônios? Ou vocês têm Cristo em vocês? E por essa fé vocês operam esse milagre das boas obras. Porque foram salvos pela graça de Deus, agora estão cheios de amor, cheios de obediência, cheios de bons frutos, cheios de frutos de justiça para a glória de Deus. E aí fala do exemplo de Abraão, mas o versículo 20 diz: porém, o homem vão, ou seja, aquele que se examina e diz que não se examina, e eu tenho Cristo, mas eu caminho como demônio, não obedeço em nada a Deus, ou não quero obedecer coisas que sei que tenho que obedecer. Porém, o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Queres saber? Uma pergunta. Qual é o exemplo? Qual é a resposta? Abraão. Porventura, não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Veja que a fé operou com suas obras, e que pelas suas obras ele foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: Abraão creu em Deus, e foi isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Veja então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente.
Então, amados, todos aqueles que dizem, eu tenho fé em Cristo, e não são capazes de abrir mão da sua vida, não são capazes de perder sua vida por causa de Jesus e dos homens do Evangelho, não são capazes de tomar a sua cruz, não são capazes de negar-se a si mesmo, como Abraão e todos aqueles que passaram pela fé. Hebreus 11. Abraão não. Capítulo 15 de Gênesis. Abraão creu, e isso foi contado por justiça, justificado. Mas isso tinha que ser provado como? Depois de muitos anos. Em Gênesis 22, quando ele tinha que levar a seu próprio filho amado da promessa, para literalmente cortar o pescoço ou matar ele para o sacrifício. Em Hebreus 11 diz que ele sabia que Deus podia ressuscitar seu filho Isaac. Literalmente ele estava levando o sacrifício para degolar. Amados, por isso, nós e todo aquele que ama o nome de Jesus Cristo, devemos estar em pé de guerra contra o falso evangelho. O evangelho falso que você vê pessoas dizendo que são de Cristo e você nunca fala para elas. Você se examinou? Que está em Cristo? Você tem os frutos de Cristo? Ou você mesmo ajuda ela a se examinar? Porque não tem discernimento. Que tipo de amor é aquele que fica calado quando vê uma pessoa indo para o inferno, sem frutos, sem justiça, sem fé, sem amor, sem obediência, vivendo como o mundo, para o mundo, não querendo viver para Cristo? E fala, tudo bem, vá em paz. Isso não é cristianismo. Isso não é a fé, nem o amor de Cristo. O amor de Cristo fala a verdade em amor. Você não tem a Cristo. Se não tem, você não está caminhando com Cristo. Se você não está caminhando com Cristo, isso é o amor de Cristo. Paulo não podia parar, Colossenses 1, 28 e 29, até apresentar todo homem perfeito em Cristo, trabalhando com o poder de Deus nele, admoestando, orando, chorando, pregando pelas casas, em todo lugar, acerca do arrependimento com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Judas 1:3, amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortai-vos. Porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, uma vez foi entregue aos santos. O que quer dizer isto, amados? Todo verdadeiro cristão tem que ter uma paixão pela fé dada de Cristo a nós. Esta palavra, seriamente, indica, em outras versões, ardor, zelo de Deus para batalhar ardentemente, zelosamente, pela fé dada aos santos. Por quê? Porque essa fé hoje em dia está sendo deturpada, distorcida, está sendo caluniada. Qualquer um pode chegar diante de você e dizer, eu sou cristão. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, amados. Temos que ensinar em amor. Se nos examinamos e temos a Cristo em nós, não estamos reprovados, e já nos examinamos que estamos na fé, já nos provamos que estamos na fé, e vamos perseverar na fé até o fim, temos que ajudar aos outros a entenderem. Por favor, se examina. Por favor, estou vendo frutos de que você não está obedecendo. O que passa? O que está acontecendo? E além disso, contender, repreender aos falsos profetas, aos falsos pastores, que enganam as pessoas com esse evangelismo de decisões, de aceita Jesus, de vai para o altar, de levanta a tua mão, de parabéns porque você creu. Que parabéns pode ter um lixo, um pecador miserável que Deus salva, a não ser que toda a glória seja dada a Deus? Porque vão aplaudir o pecador, porque vão parabenizar o pecador? Não. Glória a Deus que Deus salva um pecador, mas para a sua glória.
Amado, eu não sei como pode ter pessoas até agora. E isso também é um exame para todos. Eu conheço muitos irmãos e irmãs que já saíram de todas as igrejas falsas, porque não aguentam, porque isto bate profundo nos seus corações. O seriamente batalhar pela fé, eles já não aguentam. E alguns deles estão assistindo aqui, vários deles, graças a Deus, que já conhecemos por telefone, mensagens. Glória a Deus! Aleluia! E vamos conhecer pessoalmente, se Deus quiser, em breve, de várias partes do Brasil. Mas tem outros amados que ainda aguentam mensagens humanistas, mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem quando nos examinam se estão bem na fé, que nunca eles podem falar para a igreja: examinem-se, que ainda pregam esse falso evangelho da decisão. Qual é esse? Você veio aqui triste, você quer aceitar a Jesus? Venha, aceita Jesus, repete esta oração conosco e nós vamos te declarar salvo. Isso é uma abominação humanista. Isso tem que ser pelejado em contra, batalhado em contra. Isso um cristão verdadeiro não pode aguentar. Porque essa fé é santíssima. Versículo 20, Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, amados. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amados, todo aquele que é cristão busca edificação. E eu particularmente, e muitos irmãos já no mundo inteiro, já não aguentam entrar numa abominação dessas falsas igrejas, com pregações humanistas, nas quais depois dela se faz um apelo: aceita Jesus. Não se fala do pecado, não se repreende o pecado, não se fala do juízo eterno de Deus, não se fala do inferno, não se fala da falta de santidade, da falta da fé, não se chama as pessoas a examinarem para ver se estão na fé, nada disso. E as pessoas: não, você é salvo, então vamos para o batismo. Isso não pode continuar acontecendo. Isso devemos, se somos cristãos verdadeiros aqui, que estão assistindo no vídeo, devemos abominar, devemos buscar conselho. Como então faço? O que eu faço? Liga para nós, pede conselho, vamos te ajudar. Temos uma caminhada longa disso. Já moramos nos Estados Unidos, no Peru, estamos morando no Brasil, e está só piorando. As igrejas estão corrompendo muitas almas que foram salvas verdadeiramente, e agora essas almas verdadeiramente estão perdidas, se afastaram da fé, porque escutaram doutrinas de demônios, o falso evangelho, porque não se pararam firmes para pelejar diligentemente pela fé, e Deus castigou eles. Agora estão perdidos, desviados de Deus. Por favor, não façamos isso. Unamos-nos da batalha da fé. Unamos-nos da batalha pelo Evangelho, pela fé verdadeira. Edifiquemo-nos, já seja por telefone, por ligação, por videoconferência, por reunião, por visitas de estado em estado, sei lá, edificando-nos mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando o amor de Deus. Não estando em comunhão com pessoas incrédulas, falsas, que não se examinam, que vivem como o mundo. Que edificação pode ter? Que santíssima fé pode ter? Se não, a maioria não tem fé bíblica. Se a maioria está perdida, nem ainda são convertidos verdadeiramente. E para terminar, amados, teria muito o que falar, mas já estou passando do limite do tempo. Pode ligar depois, podemos conversar mais disso. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, lembram que esta passagem onde Paulo diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, quando ele estava prisioneiro, Filipos, em Filipos, que digo, não, prisioneiro em Roma, e enviou esta carta para os filipenses, perdão por este erro, prisioneiro em Roma, enviou esta carta aos filipenses. Fala no versículo 27, que a vossa conversa, ou seja, o sentido dessa palavra conversa é que a vossa maneira de viver,
que vossa conduta de viver seja digna. Lembre que essa doutrina da dignidade de Deus, sim, sermos dignos, não vamos para o céu. Lembre que fala muito aquele que for digno do Senhor Jesus Cristo. Como? Pela fé, pelo amor de todo o coração do Senhor Jesus Cristo, não pelas obras, pela graça de Deus. Que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que vá os veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente. Com quem? Com os ímpios da falsa igreja, com os incrédulos da falsa igreja, com aqueles que nos examinam e caminham no pecado, e o pastor não diz nada, e uma igreja que está pregando um falso evangelho. Não! Com os irmãos que estamos sofrendo perseguição, calúnias no mundo inteiro, espalhados numa cidade, congregando um irmão numa casa, outro irmão em outra casa, outros irmãos numa casa, edificando-nos na santíssima fé. Combatendo, amados, Filipenses 1:17, combatendo juntamente pela fé do Evangelho, amados, pela fé de Jesus Cristo, por esse exame que estamos na fé, por essa prova que estamos na fé, por esse exame de que Cristo está em nós, e não estamos reprovados. O tempo é difícil, mas é um tempo de batalhar, de guerrear pela fé de Jesus. Vocês se examinaram? Nos examinamos todos. Estamos pelejando por essa fé, por essa verdadeira fé. Nos examinamos e nos provamos. Então vamos vencer, porque 1 João 5,4 diz: e esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas é aqui. Não tem mais. Eu venci o mundo. Como diz na versão portuguesa, João 16. Cobrade ânimo, né? Tende bom ânimo. João 16:33. Estas coisas eu tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 João 5,4. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 2:13, eu acho que diz algo parecido. 2:13, assim, 2:13, 1 João 2:13, escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que desde o princípio, escrevo-vos, jovens, porque vós venceste o maligno, eu escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai, a vitória, né? E vós escrevi, pais, versículo 14, porque já conhecestes aquele que desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno, o mundo, por meio da verdadeira fé. Examinai-vos se estás na fé. Somente para terminar, vou ler a passagem de novo. Primeira passagem que li, 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. 1 Coríntios 11:28, desculpa, estava aqui na referência. Para tomar a Santa Ceia ainda diz: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amados, 2 Coríntios 13:5 de novo: examinai-vos vós mesmos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Meu desejo, amados, que todo aquele que está aqui e escuta essa mensagem no vídeo não esteja reprovado, esteja aprovado. Mas se está reprovado, que agora mesmo entre em contas com Deus, ou se ponha a contas, né? E se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo para poder ter essa fé verdadeira que é de Jesus Cristo, que vem do alto. Por graça sois salvos por meio da fé. Então não vem de nós, um dom de Deus, não por obras para ninguém se gloriar.
E estas obras Deus preparou antes para que nós possamos andar nelas. Vamos orar. Senhor Deus, oh Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a batalhar, Senhor, unanimemente pela fé dos santos, a combater pela fé dos santos. Ajuda, Senhor, nossos irmãos e irmãs, Pai, que estão em muitos lugares, Senhor, do Brasil, Senhor. Talvez estão, Senhor, sozinhos nas suas casas, Senhor. Fortalece sua fé e une-nos mais, Senhor, para pelejar esta batalha com fé, Senhor, com amor, com perseverança. Examina-nos, Senhor, e prova-nos, Senhor. E te pedimos por todos aqueles amados e amadas, irmãos e irmãs, ainda que permanecem nessas igrejas falsas, Senhor, que Tu possas abrir seus olhos, Senhor, que possas tirar eles, Senhor, para que não sejam contaminados mais e podermos estar juntos, Senhor, seja por ligação, seja por visitas, seja por ânimo, edificando-nos na santíssima fé, ó Deus, por favor, permanecendo no amor de Deus. Ajuda, Senhor, a todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Ajuda, Senhor, a todos os que estão sendo enganados, Senhor. Aqueles que estão sendo, Senhor, desprezados, caluniados, perseguidos nessas falsas igrejas. Ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Perdoa todo o pecado em nós e em todos os Teus filhos do mundo inteiro. E salva, Senhor. Ajuda-nos, mostra-nos Tua palavra e ajuda-nos a examinar-nos a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode apagar, filho.